Gente, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sim. Até melhorou ótimo. Gente, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa, Grupo Espírita Chico Xavier, onde aqui com certeza nós estamos vindo buscar o que Jesus tem para nos entregar, dentro do conhecimento de cada um, dentro das necessidades, dos merecimentos, não importa. Nós estamos aqui para receber. E com certeza, essa noite não será diferente de nenhuma outra, mas ela com certeza fará a diferença para cada um de nós. Então aqui estamos, vamos nos abrir a esse espaço, vamos ouvir o que nosso irmão Paulo vai trazer para nós, e com certeza serão lições de aprendizado. Muitas vezes, às vezes já pode ser que tenha escutado as palavras em uma outra casa, mas ela vem de forma diferente no dia de hoje. E outras vezes, se ouvimos novamente, é porque ainda estamos precisando delas para afirmarmos em nós. Então, que Jesus esteja com todos. Com agradecimento a Deus nosso Pai, por ter nos dado mais um dia, hoje, e aqui nos encontramos, somos gratos. Vamos fazer a prece do Pai Nosso e depois rendermos graças à Mãe Santíssima, maior de todas. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para a Amém. E conosco na noite de hoje, nós temos aqui o nosso irmão Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez, a casa é sua, e Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. Satisfação muito grande voltar a essa casa e trazer, compartilhar com todos os nossos estudos. E hoje a gente trouxe uma reflexão muito importante, porque desse assunto depende a nossa posição quando a gente desencarnar. Então, meus irmãos, o momento que nós estamos a despertar, de encarar a realidade, nos despindo das ilusões tão passageiras da vida. E o título que a gente deu para esse estudo foi A Grande Ilusão da Vida. Sobre essas ilusões da vida material, né? Alguém aqui já ouviu falar no Osho? Sim. Ele é um indiano que está radicado nos Estados Unidos, é um espiritualista, né? Então, ele nos alerta. Ele diz assim: você veio a esse mundo sem nada. Então, uma coisa é certa: nada é seu, nada lhe pertence. E essa é a grande realidade que a gente às vezes não pensa, né? Você vem absolutamente despido, nu, mas, claro, no teu espírito, sonhos e ilusões. Mas a grande verdade é que neste mundo nada te pertence. Assim sendo, que insegurança é essa que o deixa tão preocupado? Nada te pode ser roubado, nada pode ser tirado de você. Tudo que você está usando pertence ao mundo, ou melhor dizendo, tudo é de Deus, né? Até o próprio corpo físico que lhe serve nesta encarnação. Mas vai chegar o dia que você terá que deixar tudo aqui no mundo, tudo que é do mundo. Você não será capaz de levar nada de material com você. Profundo, né, gente?
sábias e verdadeiras palavras de alerta para a nossa reflexão, porque realmente passa. Até nós aqui no mundo somos passantes, né? E os espíritos superiores, eles nos ensinam que a maior conquista do homem não é tudo isso que a gente está vendo aqui, não. Tecnologia, avanço da ciência. A nossa ciência ainda é muito acanhada em relação aos mundos felizes, né? E a gente até fica cheio com isso. Mas, gente, a grande conquista, com certeza, é a vitória sobre si mesmo. Difícil. Ao combater e vencer as ilusões do mundo e vencer a si mesmo, como Jesus disse, eu venci o mundo. Vencer as paixões, os vícios, as más tendências, o egoísmo, o orgulho, que nos fazem demorar na vestimenta, né, na máscara da personalidade humana. São as coisas que nos fazem reencarnar aqui novamente. A gente já falou aqui em outras ocasiões sobre a mesmice reencarnatória, que a gente aproveita muito pouco o tempo de uma encarnação. A gente volta aqui praticamente com os mesmos defeitos, às vezes com os mesmos vícios, né? A gente cresce muito pouco por negligência, por falta de procurar estudar e conhecer. Agora, já passou da hora do esclarecimento da humanidade. Aliás, o tempo já chegou. Antigamente falava, os tempos são chegados. Agora não, o tempo já chegou, nós já estamos nele. Tá? Quanto aos prejuízos também, decepções e sofrimentos que nos esperam após a nossa romagem física, ou seja, quando a gente desencarnar, quando a gente ainda possui e cria ou alimenta lesões no corpo espiritual, ou seja, no nosso perispírito, que comumente são produzidas pelos vícios, pelos desregramentos da vida carnal, ou seja, quando o espírito está aqui ainda encarnado. Então, gente, a grande ilusão para muitos, né? Depois vira uma grande decepção, curtir a vida, aproveitar a vida. É o que a gente ouve por aí. Não, eu não vou seguir nenhuma casa espírita, nenhuma religião, eu quero curtir a vida. Eu estou com saúde, eu sou bonito, e por aí vai. Cuidado com esse curtir a vida, que nós vamos ver no final, né, no fechamento aqui da nossa fala, o porquê disso. Tá? Mas já deu para entender, né? Os desregramentos da vida carnal levam consequências para todos nós depois do desencarne. Tanto pelo fator sintonia, quanto pelo que nós fizemos dos nossos corpos. Porque lesando o físico, nós estamos lesando o espiritual. E ele vai conosco. O físico fica, mas o espiritual vai. Né? Mas também não estamos aqui para criticar, condenar, julgar nenhum viciado ou os viciosos, mas apenas para alertar, para convidá-lo a uma reflexão quanto a essas situações prejudiciais que resultam destas práticas viciosas. Por quê? Porque ferem a delicadeza da nossa vestimenta perispiritual, que são os corpos sutis, tá? Do nosso espírito poder se movimentar aqui, se relacionar aqui, ele precisa desses corpos, porque ele é luz. Para ele chegar até aqui na matéria, ele precisa descer por corpos que a gente chama, entre aspas, que são densidades vibratórias. À medida que sai de lá do puro, vai
vai chegando na carne é o mais pesado, o mais denso, tá? E isso, gente, vai nos fazer sofrer no plano espiritual. O que a espiritualidade nos tem dito, repetindo, claro, o que Jesus já disse, é que devemos nos empenhar urgentemente, o mais breve, a libertação dos costumes ou hábitos perniciosos que ainda nos prendem aqui como encarnados e fazem sofrer sobre o magnetismo denso e doentio gerado por esses condicionamentos, vícios, desregramentos. E aqui nós estamos nos referindo aos vícios do álcool, do fumo, das drogas todas, inclusive medicamentos, tarja preta, etc, em excesso, da alimentação excessiva na quantidade, na qualidade, na alimentação abusiva da carne dos nossos irmãos animais, além, é claro, e principalmente dos vícios morais. Esses vícios morais é que nos fazem reencarnar aqui novamente. Nem tanto os vícios materiais, mas os morais, que nós teimamos e continuamos cultivar, porque a gente é negligente em se burilar espiritualmente. Por exemplo, vícios morais, vamos lá? O ódio, o rancor, o ressentimento, sentimento de vingança, julgamento, maledicência, ciúme, avareza, maldade, inveja, raiva, impaciência, etc, etc, etc. Essa lista é interminável, né? Faz parte, gente, do processo evolutivo, mas nós não reencarnamos para perpetuar antigos vícios. Nós reencarnamos para crescer e abolir isso do nosso espírito, para chegarmos lá numa posição melhor do que quando partimos de lá para cá. E nós temos também um grande problema, a grande ilusão, que é o problema do apego. Quem aqui não é apegado a alguma coisa? Levanta a mão. Né? Meus irmãos, cuidado com o apego. O apego excessivo. A gente ter um amor, um carinho, um desvelo é uma coisa. Apegar, ó, meu e ninguém tira, cuidado, porque tira. A morte tira, com certeza, o que é material. Tá? Vamos aprendendo a nos desapegar o quanto antes, pois o apego é a grande ilusão, talvez a mais importante das ilusões da vida de encarnado. Quem trabalha mediunicamente sabe disso, né? O dono do sítio que o outro comprou fica lá atrapalhando o outro porque o sítio é dele, quer dizer, foi dele, mas ele partiu, o sítio ficou, mas ele ainda acha que é dele, e por aí vai, né? Então o que é o apego, gente? Ele é uma forte amarra que nos prende aqui na Terra, pois nós amamos, queremos tantas coisas que nós não aceitamos deixá-las. E não tem jeito de levar. Lembra lá em cima o que o Osho nos disse? Né? Fica tudo aqui. Então, gente, se a gente viver aqui ilusoriamente apegado a tudo, esse apego vai nos segurar firme, tá? Nas coisas, e esse segurar firme nos atrapalha e nos prejudica muito na hora do nosso desenlace, do nosso desencarne, principalmente, né? E mesmo durante a vida também.
porque a pessoa perde o sossego. Né? Fica vigiando aquilo que é dele para ninguém roubar, para ninguém pegar, para ninguém usar. É um tipo de obsessão, né, o apego, né? Grande. Muito grande. Mas, por exemplo, sabemos que nós precisamos ou temos que ir, mas nós não nos deixamos ir por causa do apego. Então tem aqui, eu fiz uma lista, mas não vou perder muito tempo nisso, tá? A gente se apega na casa, no carro, na chácara, nas roupas, em objetos de uso pessoal, e cada qual aqui tem, né, um tipo de apego. E nós estamos apegados até a imagem que nós fazemos de nós mesmos. Se alguém vem nos desmascarar, a gente quer brincar, a gente quer discutir, né? Estamos com auto-obsessão. Portanto, meus irmãos, vamos começar o quanto antes o nosso difícil trabalho individual desse exercício, do desapego. Pois com toda certeza um dia nós vamos deixar o nosso corpo físico, definitivamente, por um fenômeno biológico chamado morte física. Né? Esgota a energia vital, o corpo desfalece e o espírito tem que desprender dele. Isso nem Jesus escapou desse fenômeno. E aliás, gente, vale aprender que o desapego só nos vai fazer bem. Tá? Quando da saída do corpo. E também nos fará muito bem durante o tempo em que nós estamos no corpo. Mais ainda, gente. Porque nos dá tranquilidade, a gente fica mais leve, a gente tem mais liberdade. Porque quem está apegado está preso. Né? Dá também mais espaço ou tempo para nos ocuparmos com outros pensamentos, com coisas mais importantes, com atitudes mais nobres. Né? Faz-nos sofrer menos ou nada quando nós perdemos algo. E como a gente já falou no início desta fala, é importante e bom mesmo compreender que nada de fato é nosso, nada de fato nos pertence nesse mundo material. É usufruto. O regime é usufruto. Né? Nem mesmo a nossa própria vida como encarnados. Então, deixarmos as ilusões, pois nada do que nós temos é nosso de fato. Tá? E pode ser nos tirado algum dia. E vai ser nos tirado algum dia. Tudo que é material é empréstimo de Deus. Para que nós nos empenhemos em fazer bom uso e crescermos com isso. A riqueza, por exemplo. E se a gente usar mal, pode e é rapidamente nos tirado e passado a outro. Vocês já viram aí riquezas grandes que de repente, para onde foi essa riqueza? Foi lá para Deus? Deus precisa disso? Foi para outro. Tá? Porque é provas e expiações. Então, um expia ou é provado pela riqueza, outro pela pobreza, outro pela miséria. Né? Que bom, né, gente? Até a doença fica aqui, no corpo. Agora, quando é doença espiritual e emocional, acompanha também. Por isso que a gente precisa estar sempre equilibrado. Né? Então, gente, quantos casos a gente já presenciou de grandes fortunas que repentinamente são perdidas,
e na verdade elas só trocaram de mãos. Passou o prazo que aquele que estava rico precisava para usufruir da riqueza. Agora, se ele usou bem ou mal, o problema é dele, não compete a nós julgar. Mas se foi tirado e passado a outro, é porque com certeza não estava usando muito bem, não. Né? Mas a gente não está aqui para julgar. Mas tudo isso vão servir de experiência e oportunidade também para outras pessoas. E quantas vezes de um momento para outro a gente perde também a saúde física, a gente perde bens. Um ladrão entra em casa, rouba uma televisão, a gente está na rua, eles roubam o celular e por aí vai. Né? Por que será que Deus permite isso? Tem dois motivos. O primeiro é porque nós, com a nossa negatividade, com o nosso medo ou apego, a gente atrai. E a segunda é a provação que a gente tem que passar aqui. Vai saber o que a gente fez em outras vezes, tirou de alguém, então vai ser nos tirado também. É o que os Espíritos chamam de pena de talião. É você sofrer na própria pele aquilo que você fez ou sofrer. Mas, gente, voltando ao assunto, a grande realidade, e essa é a reflexão para todos nós, é que nada de fato é nosso, senão a nossa inteligência, o nosso aprendizado, a nossa evolução intelectual e moral, as nossas conquistas íntimas. Isso é nosso. E aqui eu faço uma parte e lembro do meu avô materno que falava que ele admirava tudo na ciência, tudo nos homens. Mas o que ele mais admirava no homem era o saber. E o saber a gente conquista. Nós temos a inteligência. Agora, aprender, a gente tem que correr atrás. Quanto tempo a gente perde, às vezes, em conversas inúteis, em lugares que não acrescentam nada, onde a gente poderia estar com um bom livro, ou numa boa casa, aqui, tipo hoje, vendo, assistindo uma palestra, né? Aprendendo. E isso depende de cada um, tá, gente? Tudo isso, sim, gente, é nosso verdadeiro patrimônio e ninguém nos tira. Como Jesus falou, o tesouro que está no teu coração, o que está no mundo, né? O rato rói, a traça também consome. Agora, o que ninguém nos tira é aquilo que a gente adquiriu. E é isso, e é para isso que nós viemos aqui reencarnar. Tá? Tem uma página do Emmanuel que eu não quis colocar aqui porque ia ficar muito extenso. Mas ele fala sobre isso, perante a reencarnação. Tá? É muito importante que a gente não vem para continuar nos mesmos defeitos, a gente não vem para adquirir vícios, né? A gente vem para deixar isso e chegar lá na pátria espiritual mais sublimado. O restante, gente, tudo é empréstimo temporário, usufruto, e tem que ser devolvido um dia. Tudo que é do mundo fica no mundo, fica aqui na terra. Você já viu aquele ditado? Caixão não tem gaveta? Né? A gente até brinca com as pessoas, né? Portanto, gente, realmente nada se leva. Nem status, nem títulos, nem bens materiais. Os irmãos espirituais nos dizem, quando a gente chega lá, eles não perguntam a nossa religião, não perguntam o que você foi aqui na Terra. Tá?
Só olhe no teu perispírito assim para ver o que você fez de bom. Onde que tem uma luz ali? Né? Gente, não conta. O que conta é a caridade. Por isso a bandeira do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é o amor em ação. Ela engloba todas as virtudes. Vejam lá na Epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele fala: caridade é paciente, é benigna, não pensa mal, né? E por aí vai. Quer dizer, praticar a caridade é se tornar melhor a cada dia e mais amigo das pessoas. Muito bem. Então, gente, caixão não tem gaveta, não adianta, né? Porque senão tinha que fazer caixão de muitos andares aí para as pessoas. Então a gente não leva nada, a gente vai levar no nosso conhecimento só. E melhor, portanto, é a gente investir nisso. No nosso conhecimento, no nosso crescimento, tá? Cuidar dele. Muito melhor e mais sábio nos desapegarmos dos pesos mortos, materiais, né? E darmos atenção e valor ao que é perene, a nossa evolução, o nosso crescimento moral e intelectual. Então, meus irmãos, o nosso Mestre Jesus, quando aqui veio e trouxe a sua admirável filosofia evangélica, ou o código de ensinamentos morais que vigem em todo o universo, ele foi ao mesmo tempo um sublime legislador, um profundo psicólogo, conhecia a fundo a alma humana, foi um grande cientista, tá? Acima de tudo, quando ele nos indicou o caminho do paraíso, o reino dos céus, ou ainda nos advertiu da senda do inferno. O inferno não existe, né, gente? É um local infernal, ou seja, a consciência da pessoa. E nos mostrou o quê? Que as nossas escolhas, através do nosso livre-arbítrio, estão sob o comando de leis divinas e imutáveis, derivadas do mecanismo do próprio universo, de todo o universo. Então, nós não devemos e nem podemos contrariar isso sem ser chamados a atenção pela lei. Volta lá e faz direito. Você não pode burlar a lei. Né? Viu que interessante? E a espiritualidade também nos alerta, nos convida à renúncia ao ilusório mundo da carne e do ciclo triste das reencarnações sucessivas, aquilo que a gente disse, a mesmice reencarnatória. Aqui nós vamos nos algemando negligentemente, mas a espiritualidade ainda nos oferece, gente, ensinamentos e princípios elevados, sadios, que ao serem praticados modificam também a nossa própria vestimenta espiritual. Quem conseguir deixar vícios e viver mais de acordo com o Evangelho vai chegar com mais luz lá no plano espiritual, numa sintonia melhor, num plano melhor, de menos sofrimento. Né? E assim a gente vai tornando então o nosso corpo espiritual menos grosseiro, mais leve, mais luminoso. Sabemos que o tempo urge, e agora é outro alerta. E passou da hora. Nós necessitamos abrir a visão espiritual para adquirir a necessária vigilância e a mudança radical de atitudes nessa travessia que estamos agora. Eles dizem, a Matiz chama de hora profética. Tá? Há milênios eles chamam de tempos chegados.
Ou seja, nós nos prepararmos para o severo exame de quem vai ser da direita ou da esquerda do Cristo. Gente, direita ou esquerda, esquece. Tá? Quem é do Cristo é do Cristo, quem não é do Cristo é contra o Cristo. E quem está em cima do muro também está do lado do inimigo. Nós não podemos ser dos dois. Não tem morno. É quente ou branco. Tá? Então cada um tem que escolher. E para ser do Cristo nós temos que ter cuidado com as ilusões da matéria que eles nos puxam. E outra coisa, o plano espiritual inferior já sabe que perdeu, já sabe que vão ser exilados, mas eles querem arregimentar o maior número de escravos dele, para ficar alimentando a sua perversidade, porque eles alimentam da nossa culpa, do complexo de culpa, dos nossos medos, de todas as energias mentais negativas que nós temos que aprender a trabalhar. E a doutrina espírita tem obras aí de sobejo sobre isso. Tá? Não busca conhecimento quem não quer, né, gente? Se pegar a coleção de André Luiz, então, não precisa mais nada, né? Então, meus irmãos, o recado que a Deus trouxe para vocês hoje, né? É que nós precisamos deixar mesmo das ilusões e acordar para encarar a realidade. Lembre, reencarnar é assumir um sério compromisso consigo mesmo e com o Pai maior, com a lei. A gente fala Deus, mas Deus não tem forma, Deus está aqui, né? Ninguém pode brincar de viver impunemente. E eu tenho muito pena, muito dó, que eu estou vendo aí no mundo inteiro as pessoas brincando de viver em detrimento do próximo. Né? Mas não vão ficar impunes. Podem ficar impunes pela lei humana, mas nunca pela lei universal. Porque, meus irmãos, nós não temos o direito de desperdiçarmos uma oportunidade de redenção espiritual, que é a nossa encarnação. E aí a gente vem aqui e burla a misericórdia divina. Mesmo sabendo que nós estamos no lugar de outros que também pediram, mas não conseguiram, como nós, a mesma oportunidade. É sabido que de cada 5, 1 reencarna, 4 ficam esperando. E é sobre isso que eu estou falando. Às vezes a gente vem aqui e faz tudo errado a mesma coisa, sendo que o outro que ficou lá poderia estar somando mais na egrégora vibratória da Terra. Então vamos pensar nisso. Se foi concedido para nós, é porque nós estamos preparados. Tá? Aí, como diz, daqui para frente, cada um para si, Deus para todos, né? Mas não vamos burlar, gente, a misericórdia divina, porque reencarnação é misericórdia divina, é o perdão divino pelas nossas culpas. Mas falando, vai filho, vai aprender, vai fazer de novo, vai trabalhar, vai crescer. Tá? Então, vamos pensar nisso, né? Mas vamos pensar seriamente nisso. Não é só pensar aqui, sair lá fora e esquecer. E mãos à obra. Deus é tão bom que Ele concede igualdade para todo mundo. Aquele que quiser usufruir, que faça. Então, meus irmãos, a fala da noite é essa. Eu agradeço a atenção de todos. Agradeço mais uma vez o convite da casa, porque
até hoje, um pouquinho ainda, é porque eu estudei para fazer palestras em vários lugares, até na minha cidade. Convido a todos os confrades a estudarem e fazerem palestras, porque a gente aprende. Essa questão do apego mesmo eu fiz para mim, né? Mas como eu sei que eu não estou sozinho, porque tem muita gente apegada, então eu vim compartilhar com todos. Gente, um grande abraço, tudo de bom para todos. Paulo, nossa casa agradece pela reflexão da noite. Obrigado. Meus irmãos, o tema de hoje, eu quero refletir com vocês o seguinte. Eu estou passando por isso, vida particular, o que frisou muito, e eu quero que cada um de vocês vão se pôr lema para casa. Tudo passa e nada é nosso. Então, meus irmãos, vamos pensar muito bem nisso para não termos discórdia dentro das famílias. E agora eu peço humildemente que aumentamos nossas vibrações para seguir os trabalhos da casa, para que voltamos para nossos lares melhores até que chegamos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males que assim. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e sempre, assim seja. Obrigado, Senhor.